Olá Marisa, timing perfeito. Olá, como é que eu fico bem? Que eu estou aqui ao contrário, não estou? Estás um bocado de lado. Pá, como é que eu vou fazer isto? Desculpem lá, olá, boa noite. Como é que eu vou fazer isto? Porque eu para ter os fones, bem, eu sou uma nada nestas coisas, apesar de passar o dia todo online. Tira os fones, se preferires. Tiro? Pois, espera Sim, aí. Então vá, vamos tentar aqui fazer pronto, uma coisa a pequena. qualidade fica um bocadinho pior. Bem-vinda Espera, Marisa posso? Matias. Olá, esperem, deixa-me só aqui encaixar isto. Pá, que vergonha, que horror. Ok. Não, não seguro, não consigo segurar, espera lá. Eu também posso virar ao meu do lado, se preferires. Conseguem-me ouvir? Acho que sim, se eu te consigo Não, deixa ouvir, as estar. pessoas. Pode ser assim. Pronto. Muito Ok, bem-vindo ao então deixa-me tirar os Despolariza. fones que já estão a fazer aqui nada. Ok. Olá. Vou só apresentar-te aqui rapidamente. A Marisa Matias é socióloga de formação, eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, vice-presidente do Partido da Esquerda Europeia e, como mais recentemente nós temos presente, duas vezes candidata à presidência da República. Bem-vinda. Obrigada. A forma como a Marisa chegou aqui foi muito curiosa. Porquê? Porque foi através de um padre, foi através do padre José Maria Barito. Sim. Eu achei, eu achei piada, porque eu associo à esquerda um bocado a movimentos anti-igreja e anti-católicos, se calhar mal, mas achei até um acontecimento bastante despolarizador ter sido um padre que me conseguiu pôr a cunha para uma comunista. Não, eu não sou comunista, primeiro, e Eu sei, eu segundo, sei. há muitas correntes de esquerda, a teologia da libertação é claramente uma, uma corrente, chamemos-lhe assim, da igreja, muito importante para a esquerda. E mesmo no Bloco de Esquerda há várias pessoas católicas praticantes. Não sei se há de outras religiões, mas eu tenho vários amigos, por exemplo, José Manuel Pureza é claramente um desses. Uhum. Mas sim, é verdade, chegámos à conversa através de um padre que eu admiro muito e que tenho participado em várias iniciativas, com muito gosto. Boa. E outra coisa que convém referir é que tu és a minha convidada até agora com a qual eu mais discordo em mais coisas, com o Tiago Maia Gonçalves, com o Ricardo Batista Leite e quando o Adolfo Mesquita Nunes me convidou, eu concordo com quase tudo, não é? Estou muito alinhado com eles. E por isso esta live, para mim, também vai ser muito importante, porque eu criei o Despolariza também para eu despolarizar um bocado, porque, não é? As pessoas muitas vezes criam as coisas para se curarem elas próprias. E então vai ser vou tentar pôr em prática as técnicas todas que tenho falado, de encontrar coisas em comum e discordar com tranquilidade. Então, vamos começar pela rúbrica Lotaria Genética e Social. Eu costumo começar por isto, porque uma das coisas que eu explico no blog é que se qualquer um de nós tivesse nascido numa família anarquista e rodeado de anarquistas, provavelmente seria anarquista. Não Um, sei, olha, não sei. Pela Normalmente há probabilidade é, postos. Ok, diz, desculpa, não te quero sim. interromper. Pela probabilidade é sim. Claro que não é? Há exceções que comprovam a regra. E então começo por perguntar aos convidados sobre a sua infância e sobre o ambiente político da sua família. Por isso, dentro desta rúbrica de lotaria genética e social, o que é que te saiu a ti na lotaria genética e social e que tipo de criança que eras e em que meio é que cresceste? Eu cresci num meio muito rural, como toda a gente sabe, numa aldeia com muito poucos habitantes. Toda a gente sabe, não, mas pelo menos algumas pessoas sabem. Em Alcoce, e portanto tive uma infância muito igual às crianças das aldeias, muito ligada à terra, muito ligada à família. E em relação aos meus pais, eles sempre que me lembro eram do Partido Socialista, os meus avós eram do PSD, não havia nenhum Natal que não acabasse numa grande discussão sobre futebol e política partidária. Um, e mais o que é que queres saber? Desculpa. Então, os teus pais eram de esquerda? Eram de centro-esquerda, sim. Ok, era de ser de esquerda.
Mas tu és alinhada com eles ou dirias que és um bocadinho mais radical ou menos radical? Sim, completamente alinhados, sim. Eles também foram-se mexendo um bocadinho mais para a esquerda com os anos. Mas sim, sim, muito alinhados. Boa. E eras uma criança revolucionária ou eras uma criança obediente e tranquila? Não era muito, quer dizer, era obediente em algumas coisas, não tinha muito remédio também em algumas delas, devo dizer, tinha mesmo que ser obediente, em relação a outras não. Lembro-me de. Bem, sempre tínhamos. Numa aldeia, eu acho que as pessoas que percebem isto, quando a gente cresce numa aldeia, que não tem muito contacto com outros sítios, nem sabe muito bem como é que se vive na cidade, porque os tempos eram outros também, não é? Já tenho 45 anos, estamos a falar da década de 80, final da década de 70, década de 80, que foi quando eu tenho memória dessa fase. Portanto, nós estávamos habituados a, com muito pouco, inventar coisas e, por isso, a criatividade era muito importante para podermos inventar o mundo, de certa maneira, ou reinventar, mas acho que era obediente em algumas coisas para responder diretamente e não nada obediente em outras, mas ainda bem, acho que é assim mesmo, não é? Boa. Isto também é um outro truque que é lembrarmos todos que já fomos crianças e que ninguém tem más vontades não é? E que todos estamos aqui um bocado ainda a crescer e a tentar perceber o mundo. Vamos então agora avançar para a parte mais importante destas conversas, porque já chega de podcasts, cada dia há um novo, e então eu só criei este por causa desta parte, que é pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. E então, não vamos perder mais tempo, quero que faças o ataque intelectualmente mais honesto e menos irónico possível ao socialismo ou ao comunismo, ou pode ser ao comunismo, ou ao comunismo com o qual tu te identificas. Eu volto a dizer, eu sou socialista, não sou comunista. Tenho algumas dificuldades com algumas dimensões do passado comunista, de tentativas, digamos assim. Comunismo, tenho dificuldades com a ex-União Soviética, com o stalinismo, tenho dificuldades com alguns regimes mais contemporâneos e, portanto, não creio que por aí, digamos assim, acho que a gente aí não avança muito na conversa, até porque não gosto muito. Eu prefiro, sinceramente, fazer um ataque honesto àquilo que eu me identifico e àquilo que eu sou Claro, é estar essa a ideia. Eu não é é que não tão honesto. sabia. Eu que não sabia, porque eu sei que há pessoas no Bloco que se identificam como marxistas Sim, e sim, sim. comunistas, Não, mas eu também tenho imensa inspiração marxista, não tenho problema com isso. Não, acho que nós termos múltiplas inspirações é importante, mas não, de facto, acho que é mais honesto, se calhar, porque é que eu poderia criticar de uma forma honesta, o socialismo? Deixa-me tentar pensar em algumas dimensões. Eu creio que provavelmente pode haver algumas críticas honestas que possa fazer ao socialismo, no sentido de que pode reprimir ou ajudar a reprimir. Eu não acredito que reprima nada, mas pronto, eu estou a fazer a crítica mais honesta que posso. Pode de certa forma contribuir para reprimir algumas expressões mais individualistas ou mais individuais da sociedade e, portanto, de certa forma, ao apostar mais numa visão mais coletiva e organizada da sociedade, poder, acharão pessoas que não se revêem no socialismo, poder contribuir para isso mesmo, ou seja, para poder limitar determinadas formas de expressão mais individual. Se calhar também pode haver críticas no sentido porque há um respeito muito grande pela diversidade, pelo multiculturalismo, poder haver também que veja e que seja crítico pelo facto de se poder se calhar cair um bocadinho no politicamente
correto, não estou a pensar Uhum. de poder, de certa forma, calhar, como é que eu ia dizer, mais um bocadinho nisso, ou seja, de se poder cair um bocadinho no politicamente correto, se calhar às vezes um bocadinho limitador do humor, do sentido do humor, porque pode ser visto como um ataque a formas diferentes e culturas diferentes e, portanto, como devemos tratar toda a gente por igual, independentemente da origem, da condição social, da religião, pode haver assim um nivelamento, ou a ideia de que pode haver um nivelamento que de certa forma pode suprimir, digamos assim, orientações mais individuais e se calhar essa coisa de podemos cair um bocadinho no politicamente correto. Não Boa, sei. muito bem. Não, parabéns. Eu acho que fizeste dois argumentos, portanto, que foi ataque à liberdade, não é? Pode ser, às vezes, para ti A não liberdade. é. A liberdade é um princípio Liberdades base, individuais. sim, mas no sentido digamos assim, sim, de uma orientação mais individualista e não colocando à frente o interesse comum, coletivo, etc. Sim, Sim, nesse sentido. mas isto é muito importante porque é precisamente esse o objetivo do Despolariza por exemplo, se calhar há aqui pessoas a ver-te que não acreditam que exista um limite para o politicamente correto, por exemplo, ou que não exista, ou, estás a perceber, ou que pá, não se pode nunca fazer humor sobre certas coisas e que são mais dogmáticas. E o Despolariza serve para isto mesmo, é para pôr pessoas com influência política a dizer não, pá, calma, as ideias têm limites, não é? Todas as ideias levadas longe demais podem se tornar perigosas. Por isso, Sim, e claro que têm limites, mas eu também sou muito favorável à liberdade de expressão, mas isto para dizer que acho que essa é uma das questões mais difíceis e mais complicadas, que é precisamente isso, que é o respeito por todas as formas de vida, todas as culturas, todas as religiões, ou seja, todas as comunidades, o multiculturalismo, etc. E depois onde é que se calhar pode haver quem diga que, que podemos, avançando um bocadinho na crítica honesta, pode-se dizer que provavelmente, não sei, pode-se levar muito ao limite a própria concepção de relativismo, não sei, de relativismo cultural, de relativismo concordo. social, pode ser por aí. Mas também o contrário podia ser dito, se calhar. Não Sim. sei. Juro que estou a fazer um esforço honesto para tentar. É óbvio que quem não se identifica fará uma crítica também igualmente honesta e se calhar mais certeira do que aquela que eu estou a fazer, mas pronto. Não, mas o que importa é que estás a fazer o teu melhor e agradeço-te isso. Acho que agora é que nós vamos começar a discordar. Agora tenho uma pergunta que eu acho que é muito difícil para ti, se calhar tu achas fácil, que é onde é que o socialismo funcionou? Onde é que tu vês que o socialismo tenha funcionado bem? Depende muito do que é que entendemos, lá está, porque se tu identificares o socialismo, ou se identificarmos o socialismo com a ex-União Soviética, eu digo que não funcionou. Se identificarmos o socialismo com o regime venezuelano, também digo que não funcionou. Portanto, nós temos apropriações diferentes e entendimentos diferentes do que é que isso quer dizer. Certo. Aquele que eu acredito ainda está por testar. Portanto, não consigo encontrar assim propriamente um exemplo. Se funcionou ou se não funcionou, porque é como digo, o que eu acredito ainda está por testar. E eu percebo que há sempre uma dificuldade enorme de equilibrar as questões e os princípios e os valores da igualdade e da liberdade, mas acredito muito neles, nos dois, e acho que pode ser possível esse equilíbrio. Pois, mas eu já ouvi esse argumento de muita gente de esquerda e a mim não me convence, e se calhar é por eu ser, sei lá, eu sou cientista, não é? E então, para mim, as ideias, por exemplo, eu sou físico,
E na física há muitas ideias bonitas, há teorias lindas que não ficaram conhecidas para a história porque não funcionaram, que depois chegou-se ao laboratório e fez-se a experiência e correu mal. E o socialismo e as ideias assim mais socialistas, daquelas que restringem o mercado livre. Sim, mas não estarás de acordo comigo se dissermos que as ideias mais bonitas da física ainda não foram provadas e não é por isso que deixam de ser bonitas e deixam de ser interessantes. Tens um conjunto de teorias enorme, vasto, na física e são áreas de investigação de décadas e décadas, não é? Que ainda não se chegou a uma prova científica da sua validade e não é por causa disso que os cientistas deixam de estudar e deixam de procurar encontrar respostas para isso. Sim, claro, estudar sim, mas eu não vou montar uma fábrica baseada numa lei da física que não existe, não é? Não, nem vou arriscar pôr a vida das pessoas nas mãos de uma ideia que ainda não está comprovada. É um bocado mas assim então, que eu vejo as coisas. a fábrica naquilo que tu acreditas está a funcionar bem? É esse o teu argumento? Está a correr tudo Não, bem? não, eu não estou a dizer que está tudo bem, mas sei lá, eu acho que está tudo a melhorar, de forma geral, não é? Nunca, nos últimos 20 anos saíram milhares de milhões de pessoas da pobreza e foi muito graças ao mercado livre e a pormos as intenções individuais de cada um ao favor de todos. Não foi nada. O mercado livre a funcionar com base no mercado e por princípios de mercado tem gerado muito mais desigualdade do que propriamente essa capacidade de sermos todos felizes. E, portanto, mas isso eu acredito verdadeiramente, até por uma questão de princípio em si mesmo, porque é contraditório pensarmos numa lógica de mercado livre e acharmos que toda a gente lá cabe. A maior parte das pessoas fica excluída, não cabe lá. E por isso é que eu não acredito nessa lógica de mercado e prefiro pensar que há outras formas de lutarmos por essa igualdade. Sim, eu não sou a favor do mercado livre, mas em relação, por exemplo, a um país pobre que saiu da pobreza, pode existir mais desigualdade agora, ou seja, se calhar antigamente todos ganhavam em média $1 por dia e agora os mais pobres ganham 5, ou seja, estão 5 vezes mais ricos e há pessoas a ganhar milhões. Eu acho que é melhor a solução em que, não é, os pobres estão a ganhar 5 do que toda a gente está a ganhar 1. Não achas que é melhor? Depende de muita coisa. Depende. Depende. Depende que toda a gente esteja a ganhar $1, toda a gente Não, pobre. Do que... o que estou a dizer, eu não sei se essas pessoas com dólares estão a viver melhor. Depende da relação de forças, depende de qual é o nível de concentração, depende se essas pessoas têm acesso ou não têm acesso a questões e a coisas tão básicas como saúde, educação, etc. Depende de muita coisa. Podes ter $5 e não ter acesso a rigorosamente nada daquilo que te pode pôr com um mínimo de aspiração por igualdade de oportunidades. E, portanto, esse ponto de vista depende. Eu venho de uma família que não era propriamente abastada, pelo contrário, e eu já o disse várias vezes e acredito perfeitamente, acredito profundamente, que o facto de eu ter crescido no final da década de 70, década de 80, foi determinante para eu poder ter pensado em realizar alguns sonhos e querer fazer algumas coisas, porque não foi possível para as gerações anteriores, não foi possível para os meus pais, que começaram a trabalhar com 10 e 11 anos, né, que fizeram só a quarta classe. Não seria possível para mim se não tivesse havido uma revolução, se não houvesse democracia, se não tivesse passado a haver escola pública, transportes públicos, Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu beneficiei do crescimento de todas essas, eu e as pessoas da minha geração que viviam nas aldeias, do crescimento de todas essas dimensões de cuidado coletivo, chamemos-lhe assim. Se eu não tivesse tido acesso a Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a transportes públicos, etc., eu podia ter os sonhos todos do mundo, mas dificilmente poderia tê-lo feito, porque eu nunca poderia ter andado em escolas privadas, nem universidades privadas, nem nada disso. Portanto, o que eu acho é que tem que haver garantia de condições mínimas decentes, em condições de igualdade para toda a gente. E isso, do meu ponto de vista, consegue-se através de serviços públicos e de pensar a sociedade de uma forma mais coletiva.
Eu senti o que foi o impacto dos serviços públicos e do desenvolvimento da própria democracia na minha pele, na minha vida. E eu, tanta gente. E de facto acho que é isso. Não, se as pessoas com os 5 dólares, em vez de $1, não tiverem acesso a rigorosamente nada, não é com esses 5 dólares que vão pagar a saúde, que vão pagar a educação, que vão pagar seja o que for. Portanto, depende em que sociedade é que estão inseridas, não é? É nesse sim, sentido. sim, concordo. Temos é de salários baixos e não estou a dizer que isso é muito dinheiro, estou a dizer é que depende da sociedade em que se está inserido, não é? Nós vimos agora com o Covid-19 como foi ter pessoas relativamente bem na vida, com salários razoáveis. Vimos o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, de contas de centenas de milhares de dólares, ou até mesmo numa conta de $1 milhão de tratamento médico por causa da Covid. Ninguém ganha $1 milhão, digo eu, a não ser que tenha uma herança. Qual é a probabilidade das pessoas ganharem $1 milhão ao longo da sua vida a trabalhar? É mínima, é praticamente inexistente. E, portanto, acho que aí o mercado a funcionar em áreas como a saúde, enfim. Pronto, deixa-me só explicar-te então. Pode ser a vida das pessoas de um momento para o outro, mas pronto, eu estou a falar muito, desculpa. Deixa-me só explicar-te então a minha visão, também para tu não achares que eu sou um libertário ou a favor de um mercado livre sem restrições. Eu acredito que o que é genial? O que é genial do sistema, de um sistema, de uma social-democracia, digamos assim? Nós começamos com o seguinte: cada pessoa no mundo quer melhorar a sua vida, não é? Acho que concordamos com isso. As pessoas querem ter uma vida melhor, é impossível fugir a isso. E então, o que é que se inventou? Inventou-se uma maneira que é: vamos deixar as pessoas lutarem por estes seus sonhos e vamos arranjar uma maneira para que as pessoas que estão a lutar pelos sonhos, que estão a ter sucesso, uma percentagem desse sucesso vai parar às pessoas da sociedade que não tiveram oportunidade. Ou porque nasceram pobres, ou porque nasceram com uma doença, ou porque nasceram deficientes, ou porque nasceram cegos, ou porque nasceram surdos, ou porque nasceram numa minoria. Há muita gente que precisa de ajuda. Mas se nós queremos ajudar essas pessoas, então precisamos de dinheiro. E de onde é que vem o dinheiro, não é? O dinheiro vem dos impostos. O dinheiro vem não é? Vem da economia, vem das pessoas a comprarem e a venderem. Vem de eu ter uma ideia hoje de pegar numa maçã que custa €1, num pacote de açúcar que custa €1, e com essas duas coisas que custam €1, criar uma compota de maçã que custa €10. Eu criei €8 de valor para o PIB do meu país. E depois, quando eu for vender isso à loja, eu vou pagar IRC disso, se calhar vou contratar alguém, essa pessoa vai pagar IRS, vai haver IVA. Então, o que gera riqueza para os pobres e para podermos ter um sistema de saúde grátis para todos ou para aqueles que precisam e de sistema de educação grátis para todos ou para aqueles que precisam, é precisamente essa vontade individual de cada um de nós de ter sucesso e de crescer na vida. Pois, pensamos de maneira diferente. Eu não acredito numa sociedade em que haja pessoas que estejam numa determinada situação que possam decidir ajudar outras. Eu acredito que as sociedades podem ser organizadas de tal maneira que, através de mecanismos que promovam a igualdade de oportunidades, as pessoas possam elas próprias fazer o seu caminho. E isso, obviamente, implica ter bons serviços públicos, volto a dizer, como de educação, de saúde, etc. Isso tem que ser serviços comuns a toda a gente, tem que ser de proteção, digamos assim, universal. E não acredito nessa lógica de serviços de saúde para quem precisa ou de escola pública para quem precisa, porque uma escola pública que seja só para quem precisa ou um Serviço Nacional de Saúde que seja só para quem precisa serão sempre uma pobre escola pública, um pobre Serviço Nacional de Saúde, sem meios, sem capacidade. E, portanto, eu acredito que temos de ter serviços que sirvam tanto a pobres como a ricos, em igualdade de circunstâncias, sejam eles de educação, de saúde, seja o que for. E, portanto, esse ponto de vista obviamente implica um tipo de organização coletiva e social que está para além dessa capacidade individual, porque
se eu não puder aceder à educação, eu posso ter ideias geniais, até posso fazer uma compota melhorada, mas nunca vou poder fazê-la porque não tenho acesso às ferramentas mais básicas e, portanto, é aí a nossa diferença. Como estávamos a dizer, eu não acredito em nenhum tipo de regime, seja ele qual for, de natureza esta de mercado livre, e cada um por si, ou cada um por si, como também não acredito em regimes totalitários. E tantas vezes fala e faz distinção entre ditadores de esquerda e direita. Pá, pelo amor de Deus, ditador é ditador, não é de esquerda nem de direita. Regime totalitário é regime totalitário e não é de esquerda nem de direita. Portanto, até por falta de informação, acho eu, muitas vezes, eu estou muito habituada a receber críticas, e acho que as pessoas do Bloco a receberem críticas em relação à defesa de regimes que nós nunca na vida defendemos, nem iremos defender. Seja em relação à ex-União Soviética, seja em relação à Coreia do Norte, ou à Venezuela, ou em relação, sei lá, à China. Eu lembro-me sempre que quando o Francisco Louçã era coordenador do Bloco de Esquerda, tentou entrar na China e foi mandado para trás, não deixaram entrar, e portanto não nos têm como amigos e nós também nos temos como amigos, por razões que têm seja, por um lado, como eu não acredito em sistemas e em regimes capitalistas de livre mercado, também não acredito nestes. Acho que, no entanto, temos que pesar os fatores individuais e os fatores coletivos. E desse ponto de vista, acho que uma sociedade, para se desenvolver, para ter orgulho nela própria, para as pessoas serem capazes, ou seja, serem capacitadas, tem que haver bases comuns decentes e nos setores fundamentais. Sim, mas tu pegaste aqui na parte, ok, vamos imaginar que é um sistema de saúde incrível para todos e de educação para todos, mas o dinheiro, tu concordas que vem da iniciativa privada e das centenas de milhares ou milhões de PMEs em Portugal? Assim, as PMEs são, obviamente, heroínas nesta coisa, as pequenas e médias empresas, as microempresas, porque tem muito pouca gente e muito poucas políticas de defesa e obviamente não têm capacidade, e ainda bem, como ninguém devia ter, de fugir aos impostos, às suas obrigações e, portanto, normalmente estamos a falar de setores de atividade privada que cumprem e que são decentes. Mas o dinheiro dos impostos vem maioritariamente do trabalho. Não vem... Sim, mas quem é que cria o trabalho? Está bem, vamos lá ver, quem queria, vamos lá ver. Quer dizer, nós aliás, temos tido em Portugal vários exemplos indecentes, diria eu, da forma como as grandes empresas, ou uma parte das grandes empresas, não quero pôr todas no mesmo barco, mas infelizmente há muitas que estão, e que têm conseguido inventar esquemas uns atrás dos outros para não pagar impostos, para fugir às suas responsabilidades. Temos assistido em Portugal e noutros países também a forma perniciosa e indecente como há portas giratórias entre o poder político e interesses privados e uma mão lava a outra e ajudam a tudo isto. Portanto, nós temos, por exemplo, eu não vou falar o homem que se trata da justiça. O que eu estou a dizer é que esquemas destes, esquemas de, por exemplo, seja de corrupção ou que seja, há coisas que a gente nem vai saber porque já prescreveram e, portanto, não vamos saber nunca, que também é uma coisa interessante, como é que a justiça é tão célere em relação aos pequenos crimes e é tão vagarosa, tão lenta em relação aos grandes crimes, mas isso, pronto, isso é outro debate e eu não quero de maneira nenhuma imiscuir aqui as coisas, mas isto para dizer que, de facto, nós temos tido situações de submarinos, esta que estamos agora a assistir a este julgamento, que não conseguimos avaliar devidamente o que é que se passou ou não, no caso de Sócrates, precisamente, também muitas coisas já prescreveram, e enfim, há muitas questões a apurar aqui, mas BES, GES, enfim, o que não falta são exemplos de facto de haver uma parte da sociedade muito pequena, mas que concentra muita riqueza, a conseguir fugir às suas obrigações, a conseguir fugir aos impostos, etc. Portanto, na realidade, o que nós temos tido ao longo dos últimos anos é um aumento sistemático da carga fiscal sobre a mão de obra e sobre o trabalho, ao mesmo tempo que há esquemas cada vez mais mirabolantes e inacreditáveis. Eu estive aqui em várias comissões de inquérito
no Parlamento Europeu sobre evasão fiscal, fraude fiscal, e é impressionante, quer dizer, nós temos sociedades inteiras que só trabalham para ajudar pessoas a fugir aos impostos e às suas obrigações. Quem trabalha, que tem um contrato normal, ou uma pequena e média empresa, não tem essa capacidade de fugir aos impostos. Também não devia haver essa capacidade, obviamente, para as outras. Portanto, eu concordo que eu concordo que é uma tristeza e agora, por mero acaso, vi aqui um comentário que eu acho ótimo, que era como é que esta mulher é deputada, pelo amor de Deus, se o dinheiro não vem das empresas, vem de onde? Eu não sei se estão a ouvir a conversa com atenção ou não. Eu não ponho em causa de nenhuma forma a iniciativa privada, não é isso que eu estou a dizer. O que estou a dizer é que temos mecanismos que ajudam a riqueza a concentrar-se e a fugir aos impostos. Eu não estou à espera que pessoas que estejam a ouvir esta conversa, que não gostem de mim nem daquilo que eu represento, que passem a gostar de mim depois desta conversa. Mas já agora um bocadinho de respeito e alguma capacidade de ouvir não faz mal, porque a gente ouve-se. É assim que a gente vai... Sim, tenta não ligar os comentários que hoje estão especialmente polarizados. Não, mas acho que só agora é que só vi aquele primeiro acaso, mas pronto, enfim. Ok, então o que é que eu ia dizer? Eu concordo que é péssimo haver tanto dinheiro a sair de cá, não é? Dessas grandes empresas. No entanto, lá está, as coisas também não são muito simples, porque como existe o conceito de paraíso fiscal... Mas não devia existir. Espera, só existe também porque existem infernos fiscais. E o que é que eu quero dizer com isto? Um país que seja... Não é um país que que seja inimigo das empresas, claro que as empresas vão fugir todas e aí está-se a perder o IRC dessas pessoas, o IRS das pessoas que trabalham lá, ou seja, não se pode também, tem que se criar condições para atrair empresas e com um nível de imposto que seja, ok, estamos a pagar um nível de imposto razoável, por isso se calhar não precisamos de fugir. Ou seja, há esse outro lado da equação também. Mas não é isso que está em causa, porque seja um nível de imposto razoável ou não, o que está em causa é não pagar imposto nenhum. São esquemas fiscais que nem sequer têm a ver muitas vezes com a taxa de imposto está em causa, é não a pagar imposto nenhum, é isso passar a ser um negócio em si mesmo. E, portanto, isso obviamente em qualquer circunstância seria, e é crime, mas parece que estamos aí contra um muro de betão e não se consegue chegar aí. E, portanto, quando nós temos milhares, centenas de milhares ou milhões de euros a cada ano que fogem dos cofres públicos e que fogem da capacidade de podermos ter serviços de melhor qualidade para paraísos fiscais, obviamente é preciso pensar que muito provavelmente a nossa capacidade de intervenção enquanto sociedade está limitada por isso mesmo, ou seja, tem-se criado mecanismos da mesma maneira quando tivemos a crise financeira de 2007, 2008, quando colapsou a questão do subprime, quer dizer, nós estamos a falar de pacotes financeiros que ninguém sabia o que é que lá estava dentro, era completamente tóxico, portanto especulação por pura especulação, completamente longe da capacidade de produção. Eu não tenho nada contra a iniciativa privada, como disse, mas tenho alguma coisa contra quando nós temos níveis de acumulação de capital e de lucros assim a crescer, enquanto que o sistema produtivo continua cá em baixo. Portanto, estão completamente desligados. Gerar riqueza, como aquela que tu estás a dizer, riqueza para as sociedades que sim, que também vem do setor privado, e vem do setor privado, obviamente. Gerar esse tipo de riqueza é uma riqueza que, se for honesta, não está descolada dessa maneira daquilo que é o setor produtivo. E neste momento a riqueza do mundo está concentrada em torno de produtos tóxicos, de fugas ao fisco, de paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, esquemas de corrupção, etc. Mas ao mesmo tempo que a produção se mantém estável e essa riqueza não é gerada por produzir. É gerada por especulação, pura e simplesmente, e portanto alguma coisa está mal. E o que tu estás a falar em termos de produção de riqueza tem a ver seguramente com essa especulação, nem com esse acumular de riqueza que não tem nada a ver com a realidade. Nada. Já é outra coisa diferente. Vamos avançar, que ainda temos aqui mais perguntas. Desliguei os comentários, porque estava muito polarizado e estavam várias pessoas já a pedir. E eu também me distraio muito. Eu gostava que me ajudasse a entender uma coisa e que eu ainda não percebi muito bem o que é e já me esforcei, mas ainda ninguém me conseguiu explicar direito.
apropriação cultural. Eu não vejo mal nenhum em encontrar uma coisa de uma cultura, uma só, que eu gosto, e usá-la porque é fixe. Vamos ver, eu não vejo mal nenhum também em haver cruzamentos, haver mistura. Acho que há uma vantagem enorme na mistura cultural, nos cruzamentos, etc. A questão da apropriação cultural, o problema está na palavra apropriação, precisamente, não é? Ou seja, é pressupor que existe uma relação de poder desigual, não é? E que uma parte se apropria da outra parte ou de uma parte da cultura da outra parte, passa a redundância de estar sempre a usar a palavra parte, de forma indevida. Não tem a ver seguramente com questões relacionadas com mistura, com cruzamento de culturas, não tem nada a ver com isso. Sei lá, a apropriação cultural tem muito a ver com o facto de nós, por exemplo, irmos a Londres e visitar os museus e estarem lá os originais todos da civilização grega, e quando vamos à Grécia só vemos réplicas daquilo que foi retirado pelos britânicos, por exemplo. Ok, não, mas isso é outra coisa. Isso são invasões antigas que depois a arte vai de um lado para o outro. Eu estou a falar desta coisa de, sei lá, não teria criticaram a Adele porque ela usa um estilo de cabelo das Caraíbas. Vamos imaginar que eu, que sou de uma maioria, e vamos imaginar que eu vivo num bairro onde há uma minoria que é das Caraíbas e que essa minoria anda de trancinhas e eu um dia faço trancinhas. Eu não percebo onde é que está a maldade nisso, ou não percebo onde é que está o problema nisso. Se calhar é porque eu não vejo o mundo dessa maneira, de luta de classes, que as pessoas do Bloco costumam ver, mas quem é que eu estou a magoar, ou que mal é que eu estou a fazer por gostar de uma coisa da cultura deles ao ponto de a usar? Não, depende, o que eu estou a dizer, eu acho que nós não podemos ter uma visão linear, imaginando, ou seja, não há só uma situação, mas a apropriação cultural no sentido indevido é esse, não é? Tem que haver sempre uma relação de poder desigual. E pode ser, de facto, uma comunidade dominante. Nós temos a tendência de ver as coisas de forma muito eurocêntrica, não é? De ver as coisas muito da forma dos valores que nós defendemos, mas até mesmo agora indo em direção àquelas críticas que do início, eu acredito mesmo no multiculturalismo, acredito mesmo em pensar de forma igual as diferentes culturas, religiões, etc. Acredito nisso tudo, mas também penso que pode ser uma situação crítica a partir de determinado momento, que não tem a ver com a apropriação cultural. Pode ser uma situação crítica a partir do momento em que, por ter que ser tudo tão apropriado por cada uma das culturas, a dada altura cada cultura fica fechada em si mesma e deixa de haver comunicação entre elas. E isso pode ser muito crítico, porque eu acredito precisamente nesse cruzamento, nessa capacidade que podemos ter de aprender uns com os outros, e umas com as outras já agora, e de influências múltiplas e mútuas, acredito nisso tudo. E compreendo que a dada altura isso levado a um extremo pode ser colocado de tal maneira que a dada altura nem sequer conseguimos diálogo entre as diferentes culturas, porque tem que se pôr um muro entre todas, porque ninguém pode usar nada. Exato, e acho que há outro erro. Acho que há outro erro que é, mesmo que fizesse mal a alguém, uma cultura é sempre uma mistura. Por exemplo, a parte se calhar mais conhecida da cultura do Havaí é o ukulele. E o ukulele nasce porque passaram lá uns portugueses de cavaquinho e as pessoas locais gostaram e apropriaram-se do cavaquinho e mudaram um bocadinho e mudaram a afinação e criaram um ukulele. Ou seja, todas as culturas tudo é cultura e todas já são uma mistura de muitas culturas. Ou seja, essa visão... Sim, é toda uma mistura, é verdade, e já não existem, eu não acredito, nem acho horrível quando nós temos, aliás, concepções puristas, seja do que for, mas o que eu estou a dizer, eu estou a tentar dizer é, acho que quando se critica a apropriação, tem a ver com essa questão tão básica que é se é feito num contexto de uma relação desigual de poder, se há alguém que é oprimido ou não nessa apropriação. Não havendo isso, acho que não
estamos a falar de coisas diferentes, mas a apropriação, obviamente, tem a ver com isso, tem a ver com uma relação desigual de poder e tem a ver com o facto de haver uma parte dominante que determina as regras e a outra parte que não determina nada e que se sente apropriada. Pois, não, a mim parece-me só mais uma desculpa para apontar o dedo à maioria e é essa relação de poder. Mas pronto, vamos avançar. Mas agora deixa-me ser um bocadinho relativista, mas qual é a maioria? Quer dizer, se nós pensarmos, há 2 países no mundo que têm mais de metade da população mundial, não é? A China e a Índia. Sim. Nós falamos de maioria em relação a quem? É a maioria de Não, eu estou pessoas? a falar maioria, quando eu digo maioria, Nós só não estamos em minoria do ponto de vista global, do ponto de vista da representação cultural, do ponto de vista do sistema dominante, digamos assim, porque há uma relação desigual em termos de poder, de recursos económicos, etc. Mas aquilo que nós chamamos de maioria é uma minoria da população mundial, não sim, é? sim. É uma minoria. Depende do tamanho do bolo. És a É uma, favor da igualdade. é uma minoria, não é? Exato. És a favor da igualdade de oportunidade ou da igualdade de resultados? Igualdade de oportunidades. Ok. E o que é que achas da igualdade de resultados? Eu não acho muito, a não ser que tenho muita dificuldade em avaliar resultados que partem de condições muito diferentes ou de situações de partida muito diferentes. Acho que é injusto até fazer isso, porque se os meios não são os mesmos, se as condições não são as mesmas, para fazer determinado, seja o trabalho, seja o que for, é muito complicado estarmos a avaliar resultados assim no vazio só pelo resultado. Portanto, a igualdade de oportunidades, numa escola pública a sério, por exemplo, vamos falar desses resultados. Numa situação de uma escola pública a sério, com capacidade de incluir, de inclusão, etc., se as pessoas estão todas em circunstâncias mais ou menos iguais, aí sim parece-me mais justo avaliar resultados. Se não estão, acho muito difícil. Portanto, E sempre partir. cotas mínimas para mulheres ou para minorias étnicas? Eu não acredito nas cotas como um fim em si mesmo, nunca acreditei. Mas, mas acho que as cotas como instrumento são importantes, ou foram importantes, para tentar acelerar o cumprimento da lei. Porque se a lei já, por exemplo, tem inscrito, e até a nossa Constituição, já tem inscrito a igualdade de género, a igualdade entre homens e mulheres, se invariavelmente a prática não corresponde a isso, não vejo nenhum problema em haver mecanismos legais adicionais que ajudem a acelerar essa prática. Agora, não Pois aí como... não concordamos. Eu vou Pois, explicar. Eu vou explicar porquê. Porque, a primeira coisa que vou dizer, eu li um estudo há pouco tempo sobre a Suécia e outro país escandinavo, que não me estou a lembrar, que são os 2 países onde supostamente há mais igualdade de género no mundo. E o que se vê é que a percentagem de enfermeiras mulheres e engenheiros homens é máxima quando nós damos liberdade total para o homem e a mulher escolherem o que quiserem escolher sem estarem a ser influenciados por cotas ou obrigações ou leis. Porquê? Porque existe a biologia. A biologia é uma coisa que tendencialmente, pelo menos a meu ver, a esquerda não gosta muito. Mas existem diferenças biológicas entre os géneros e existem diferenças biológicas também entre as raças. Não é por acaso que nos últimos, sei lá, 100 anos, quem ganha sempre os 100 metros de corrida são indivíduos de raça negra. É porque dentro das pessoas mais rápidas de todas as raças, eles são os mais rápidos. E como existem estas diferenças, voltando ao homem e à mulher. Sim, continua. Não, Como, continua. como existem estas diferenças, uma sociedade verdadeiramente livre, numa sociedade verdadeiramente livre, elas vão ser visíveis, tal como são nos Jogos Olímpicos, não é? E tal como são na Suécia e acho que era na Finlândia, onde há uma percentagem avassaladora de enfermeiras que são mulheres e de engenheiros que são homens. Bem, eu em termos de raças, digo já que só acredito numa que é humana, portanto,
não encontro, não conheço outras. Em relação à biologia, quer dizer que há uma predisposição masculina para ser engenheiro e feminina para ser engenheiro, sim, e feminina para ser... Existe? Não existe. E a Esse, educação, e a educação, e a socialização, e a forma como as pessoas são orientadas. também conta, mas existe biologia e existe predisposição na mesma. Sabes que isto é tudo muito antigo, isto tem milhões de anos. Os Olha, homens... Diz. não, diz tudo, diz tudo. Nós evoluímos em tribos de 30 pessoas, mais ou menos, 30 a 100, mas vamos imaginar 30, em que, tendencialmente, nós como somos mamíferos, nós somos um mamífero muito, muito peculiar, porque quando nascemos somos altamente dependentes, muito mais do que qualquer outro mamífero. Então isso obriga a que esteja alguém colado a nós durante os primeiros anos da nossa vida. Então o que é que acontece? Nós fizemos Existe... toda, na realidade, não só nos primeiros anos, mas sim, nos primeiros anos, quando se Sim, principalmente, exato, nos primeiros anos. Então, o que é que o darwinismo favoreceu? O que é que os milhares de anos ou milhões de anos favoreceram? Favoreceram os machos que conseguiam ir buscar comida melhor para a sua família e conseguiam subir na hierarquia de poder, e as mulheres que eram boas a tomar conta dos filhos que tinham acabado de nascer. nós Então não são podemos... milhões e milhões e milhões de anos disto, Marisa. Existe esta predisposição genética, é científico. Pá, eu não quero ter esta discussão. Não, mas não é por nada, é porque eu acho que, sinceramente, vamos lá ver uma coisa. Não podemos dissociar de nada desta discussão que estamos aqui a ter o fator reprodutivo, seja da reprodução social, seja da reprodução, o que for, seja mesmo daquilo que é a reprodução humana, não é? E não podemos dissociar. Porque, obviamente, as mulheres têm uma capacidade, ou seja, os papéis na reprodução humana são diferentes de homens e para mulheres. E isso não é indiferente em relação aos papéis sociais que foram atribuídos às mulheres e aos homens. E esses papéis são atribuídos em comunidade, não é? Mas não existe só uma forma de viver no mundo, não existe, e eu não acredito mesmo, para ser, não vamos polarizar isto numa coisa de despolarização porreira, mas eu não acredito mesmo nessas predisposições biológicas para as mulheres serem enfermeiras e os homens serem engenheiros. Pá, não acredito. Tu tens mulheres na tua família seguramente que dariam excelentes engenheiras e homens que dariam excelentes enfermeiros. E eu também não... Sim, mas a ciência faz-se em grandes números, não é? Ou seja, existe uma predisposição geral, depois vai haver mulheres que nascem fascinadas, com uma predisposição para serem fascinadas por matemática e por tricô, outras que vão ser fascinadas por literatura, mas quando se pega no bolo de todos, existe uma diferença. A nossa diferença aí é, de facto, eu acredito mesmo no peso da reprodução social, da educação, etc., e dos fatores externos. Pá, e tenho muito... Mas é engraçado termos chegado aqui, e é bom sinal até, porque eu acho que isto é um dos cernes em que as pessoas de centro-direita como eu e de esquerda ou centro-esquerda, não sei como é que tu te vês, não estão de acordo. Não, eu acho que isso de se acreditar na predisposição biológica ou não, ou na diferença biológica, inscrita biologicamente entre homens e mulheres, não creio que seja uma coisa de esquerda ou de direita. Na realidade é um dos debates filosóficos mais antigos, não é? Não é, Marisa, isto é para mim, sinceramente, tu dizes que não acreditas nisso, é como dizeres que não acreditas em vacinas, ou não acreditas em ciência, percebes? É uma coisa que já foi muito estudada. Profundamente na ciência. Eu acredito profundamente na ciência, eu acredito profundamente no darwinismo, não é nada disso que está em causa, mas também acredito que existe darwinismo social, portanto, é aqui... Ok, pronto, ok, então estamos de acordo, existe uma predisposição, mas tu acreditas que a componente social e a maneira como as pessoas são influenciadas ao longo da sua vida tem um peso maior, os papéis que se atribuem ao homem e à mulher. Acredito profundamente que nós somos muito moldados, e moldados, somos sobretudo moldados por questões
de reprodução social, de educação, de contexto, de relações de poder desiguais, de desigualdade, etc. Acredito profundamente nisso e acho que é fácil de perceber isso, quer dizer, não vamos fazer experimentação com seres humanos, não vale a pena, mas se nós colocarmos as mesmas pessoas em contextos sociais completamente diferentes, em contextos educacionais completamente diferentes, os resultados vão ser diferentes. E, portanto, dizer que uma pessoa nasce para ser não sei o quê, ou tem uma predisposição para ser não sei o quê, é dizer que tu, no teu contexto familiar, de educação, etc., estás a ser exatamente aquilo que serias se estivesses noutro contexto, noutra educação. Não. Isso acho que ninguém com bom senso acredita. É óbvio que é super determinado por questões, e muitas delas de relações de poder, obviamente, e havendo uma desigualdade de género instituída, permanente, persistente, obviamente isso também se traduz nos papéis que os homens e as mulheres desempenham na sociedade. Mas eu acredito que a gente vai caminhar para a igualdade. Portanto, espero bem que essa predisposição seja socialmente eliminada também. Eu estou a dizer predisposição no ponto de vista irónico, a sério, não acredito mesmo, Tomás. Acho que Ok. é só nós pensarmos como é que tu, eu e não sei quantas outras pessoas, num contexto completamente diferente, com recursos diferentes, com meios diferentes, com uma educação diferente, com relações sociais diferentes, como é que nós, se nós seríamos a mesma predisposição, se calhar já tínhamos outra predisposição completamente diferente, portanto, mas enfim, é como estava a dizer, isto é um debate filosófico super antigo, além de mais. Pronto, olha, já são 10h26, isto foi espetacular, passou a correr. Eu tenho aqui uma pessoa que tu conheces, que vou tentar que ela entre, está bem? Está bem. É uma surpresa. Deixa Ok. ver se ele está aqui. Ou se ele pode pedir. Vou convidar aqui um segundo. Mas, enquanto a pessoa não entra. Está Olá, aqui. Surpresa! olá Marisa. Então, olá Tomás, viva. Viva, Então, Tiago. eu vim aqui para concordar contigo, Marisa. Já houve muita discórdia aqui, portanto, nomeadamente na caixa de comentários. Portanto, Não, houve. o objetivo é vir concordar contigo agora. Não é possível. Obrigada. Agora, a gente sabe acreditar em coisas diferentes. Eu acho que essa é a parte boa, não é? É a parte boa da vida, da democracia, que a gente pensa de maneira Claro. Não, mas eu até tinha curiosidade porque eu tenho a certeza que vais concordar comigo numa coisa, mas eu não sei que tu estás em Lisboa neste momento ou estás, pronto, a trabalhar no teu trabalho, pronto, como tem que ser, claro. Se não irias no domingo, mas à marcha. Epá, eu tentaria ir, mas sei que é estranho e é horrível dizer isto, mas é verdade, há lugares limitados, não é? É muito. Era isso que eu te ia perguntar, e então? E achas que eu tenho direito a lá estar, por exemplo? Claro que sim, porque não? Como é que a Associação 25 de Abril acha que não? Ela é de uma maioria. Que eu não tenho direito. Não, mas A Associação 25 de Abril acha que eu não tenho direito. Nenhuma dúvida que tu és um democrata. Acho que a democracia é dos democratas todas, não é só de alguns. Pronto, era isso. Estás a ver como íamos concordar. Eu estava plenamente convencido que se eu te fizesse esta pergunta ias dizer que sim. Eu não estou cá, que estupidez. Eu não estou em Portugal. Sim. Mas mesmo que estivesse, não sei se poderia ir ou não, porque lá está, limitações de pessoas, Eu sei que nós temos uma posição um bocadinho diferente em relação a isso, do distanciamento social, essas coisas todas. Mas não, mas quer dizer, aqui a avenida é grande, caramba, dá para todos. Não, claro que é, mas eu acho que, mas obviamente, não, infelizmente, não pode ir toda a gente que quer ir, acho eu, não é? Eu gostava muito de ir, tenho saudades de manifestação. Isto de uma manifestação ou uma marcha. Uma marcha, sim, vá, melhor. Uma marcha com lugares inscritos é com um contrassenso nos termos, não é? Pois, tanto que vamos ter que fazer uma paralela na Iniciativa Liberal. Essa é mais livre. Se quiseres aparecer, não precisas de inscrever, aparece só. Não, eu vou fazer uma mini marcha aqui em Portugal. Faz aí, está bem, muito bem.
Boa. Eu gostava de pedir aos dois senhores candidatos para tentarem falar com um bocadinho Sim. mais de moderação e menos agressividade, está bem? Muito bem. Está bem, está bem. Eu Então, estava-me a tentar inspirar nos comentários, mas desligaste-os, mas portanto eu agora estou aqui só paz e amor. não, mas por acaso é curioso como estou feliz por o ambiente aqui ser este, tão diferente daquele que é na televisão e quando há mais a perder também, não é? Aqui não há tanto a Não. perder. Nós portámos Não, bem. até acho que, quer dizer, Não, estou a falar de forma geral, nem me lembro especificamente é do melhor não vosso falarmos de debate, saúde ou da TAP, que pronto, se calhar então entramos em modo debate outra vez. Temos Mas... posições Vou muito expulsar o Tiago antes que comece a conversa da TAP. Sim. não. Olha, eu gostei muito da surpresa. Que bom, eu estava bem. com um bocado, no início estava com um bocado de receio a pensar, será que a Marisa se vai sentir emboscada ou assim? Mas Não. não. Ah, tá. Não. Não sei, há pessoas que não gostam Não, ainda de por cima surpresa. aí é um bocado mais tarde. Estás a arrebentar estoicamente, Marisa, não é? É uma Sim. horinha mais tarde para ti, não é? Opa, ouve, eu nunca consegui dormir muito cedo porque tenho imenso Ai, trabalho. não? Não, se... Pois, está bem. é uma hora Pois. tarde. Sobra sempre muito. Mas estava eu a dizer que há uma coisa que o Parlamento Europeu tem, que é nenhum partido, nenhum grupo parlamentar tem maioria, nenhum. E para se fazer Certo. acordos e compromissos é preciso conjugar muitas vontades e negociar muito. Obviamente que é uma frustração imensa, porque eu falo por mim, apresento propostas e depois o que chega ao fim é uma parte dessa proposta. Depois Claro, quase nem reconheces às vezes, se calhar, não é? não, quando não reconheço, tiro o nome e deixa de ser a minha proposta. Pronto. Ok. Mas isto para dizer, mas ao mesmo tempo, de facto, é uma escola de ouvirmos muitas posições diferentes e de trabalharmos com elas todas. Acho que isso é importante. Agora, fazendo jus ao nome do programa, do debate, eu não tenho nada contra a polarização. Nada. Sim, há momentos para tudo, não é? No debate, em debate é uma coisa, em negociação parlamentar é outra, não é? Não, é da polarização que nasce a síntese, não tenho nada contra isso. Acho que. E depois há coisas que de facto nós vamos ter que ter sempre posições diferentes e lutar por elas, para impô-las, não é? Se eu acredito numa Claro. com determinados valores, se o Tomás acredita, por exemplo, no livre mercado, tu também mais, não é? Sim, aqui estamos a ganhar neste quadro. Eu farei o meu trabalho, muitas vezes derrotado, de tentar que seja de outra maneira. Mas Marisa, eu não defino, se calhar tu estás a pensar de uma maneira a definir diferente de mim a polarização. Para mim a polarização não é haver ideias diferentes, claro que tem que haver ideias diferentes, temos que ter convicção a defender as nossas ideias, como tu tiveste e como eu tive nesta conversa. A polarização tem mais a ver com não saber pensar e não saber chegar a opiniões de uma forma clara, educada, calma e científica. Ou seja, polarização criação é mais o gesto de nos fecharmos às ideias diferentes, não é? Esse é que é o problema, não é de termos ideias diferentes e debatermos. Não, claro, e só não muda de ideias quem não tem muito a aprender na vida. A gente muda, não é? É normal. Até Vais para a iniciativa liberal? Então Não, é isso, Edu. Por acaso isso era uma pergunta que não te cheguei a fazer no debate, porque o percurso no teu... Sim. Muito próximos em muitas coisas, no que diz respeito a liberdades individuais e etc. Sim, é isso, sem dúvida. Estamos muito próximos. Depois há aquela outra parte toda que são planetas diferentes. A parte económica são planetas diferentes, mas em relação ao resto, aqui, por exemplo, no Parlamento Europeu, sempre que estamos a falar de direitos, sei lá, de igualdade de género, de direitos de minorias, etc. Cannabis, tão qual de vocês, claro, aí, não é? Os liberais, sim. Aliança. Exatamente. Estamos do mesmo lado quando é política económica, nada feito. Isso, aí há muito pouca margem de acordo, não é? Muito bem. Muito obrigado, Marisa. Pronto, por teres foi um gosto ouvir-vos. E obrigado, Tiago.
E bom 25 de Ora, é assim. Abril. Bom 25 de Abril também. Eu lá estarei nas ruas, se me deixarem. Olha, fazes bem, a sério. Bom 25 de Abril a todos. Um grande abraço. Tá. Obrigado. Adeus. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.